Então, pessoal, eu tive que mudar de ambiente correndo, porque começou a chover. Eu não gosto de gravar dentro de casa, porque é chato. Lá na natureza é bem melhor, entendeu? A paisagem é bem mais bonita. Então, aqui, como a gente tava lendo, né? O trigo ele foi modificado aqui em 3 gerações, entendeu? Sendo a 4ª geração que a gente está hoje, né? Que é a híbrida. Então, ele sofreu aqui alguns tipos de cruzamento, né? Que antigamente, sem os cientistas doidão botar a mão no meio. Então ele sofreu alguns cruzamentos e começou na metade do século XX, que ele começou a ser explorado como um fator financeiro, entendeu? Começou a ser usado como se fosse uma prostituta para ganhar dinheiro. Então, o que acontece? A gente tem aqui agora a mudança do trigo, né? E as partes que eles fizeram, mas que não testaram para a nossa saúde. Então aqui ele está falando o seguinte, que durante todo esse tempo, praticamente ninguém perguntou as propriedades se elas eram compatíveis com a saúde humana. Igual eu tenho falado, eles fizeram todos esses testes aí, né? Foi lá, mexeu e virou, cruzou, descruzou, fez testes em laboratórios, mudou o gene, fez tudo. Mas o mais interessante é que nenhuma agência regulamentadora, nada, ninguém perguntou assim, isso que vocês estão fazendo aí vai causar mal para a saúde, sim ou não? Isso que está contido aqui, a gente pode ver na nossa realidade. A gente tem, na parte das vacinações, que a gente pode estar vendo aí nos dias atuais, ninguém faz teste de nada, entendeu? Surgiu um tipo de doença. Ah, tá, vamos fazer uma vacina. Mas e aí? Não, a gente não pode testar elas agora. A gente tem que aplicar logo para saber o resultado, entendeu? E tá, pega e aplica nas pessoas, aí um monte de pessoa fica paralítica, aplica a mesma dose para todo tipo de gente. Existe grávida, existe criança, existe obeso, existe magro, entendeu? Existe faixa etária de idade, existe imunidade, existe pessoas que têm doenças sérias, entendeu? E aí não tem teste. Mesma coisa do trigo, mesma coisa, não faz teste. O que nós estamos visando aqui? Faturamento, entendeu? Então, se o faturamento lá da fazenda corresponde ao que eu preciso, manda ver, entendeu? E a outra pessoa que está comendo? É ele para lá. Problema dele, entendeu? Então é isso aqui que eles estão falando aqui, ó. Que eles fizeram tudo isso, todos esses testes e tal, há 50 anos, né? Mudou aí, o trigo virou um vampiro misturado com lobisomem, entendeu? E ninguém fez teste desses trigo aí para saber o que ia dar nas pessoas, entendeu? Nessa parte aqui, na próxima parte, ele está falando o seguinte, que as pequenas mudanças causaram grandes, sérias consequências para o ser humano, entendeu? Então, o cientista pode falar, mas foi uma pequena mudancinha que a gente fez no gene, que só para ele ficar mais pequenininho, entendeu? E dar mais, e ficar melhor para a colheita e tal, né? Mas aqui, ó, eles fizeram essa pequena mudança na estrutura da proteína do trigo, que significa a diferença entre uma resposta imunológica, entendeu? Essa pequena, que é menor do que um fio de cabelo e tal, a mudancinha que eles fizeram lá foi a mudança que regaçou com o sistema imunológico da pessoa, entendeu? Porque eles não fizeram teste que destruiu o intestino da pessoa. Eles não fizeram teste para falar que as bactérias do intestino iam entrar para dentro do organismo. Eles não fizeram teste para saber que o sistema imunológico ia identificar essa proteína do trigo como se fosse uma invasora do organismo, entendeu? E eles não fizeram teste que o sistema imunológico poderia criar um anticorpo contra você mesmo, para atacar você mesmo, entendeu? Então, o que acontece? Uma pequena mudancinha causou um grande problemão. Então, nem sempre o que é pequeno, por ser pequeno, é bom, entendeu? Fiz só uma coisinha. Vai ser boa para as pessoas, não.
Não vai ser boa. Então, pessoal, nessa parte aqui da frente, ele está falando a respeito das estruturas dos trigos, entendeu? Que era o trigo Acorn, depois passou para Emmer, que depois passou para esse transgênico violento, vampiro híbrido aí que está hoje, né? E que ele começou com 28 cromossomos. E o que acontece? Ele não é um da mãe, um do pai junta para formar o filho, não. Ele é acumulativo, é somativo, entendeu? Então ele tinha 28, aí passou para 46, aí depois, no final de tudo, o filho tinha 92 cromossomos, entendeu? E o que isso significa? Significa isso a carga da proteína dentro do grão. Então, quando o criador criou, ele criou porque ele sabia que não ia causar nenhum dano para a gente, entendeu? Não ia causar nenhum dano para a gente. E aí o que acontece? Quando o homem modificou, querendo ser mais esperto, mais sabichão, cientista doidão, o que acontece? O grão do trigo começou a ficar um mutante, tipo aqueles desenhos da tartaruga ninja, entendeu? Que a tartaruga ninja, o tartaruguinha entra em contato com um trem radioativo lá e vira uma tartaruga humana gigante, toda doida, entendeu? Então ele virou tipo um mutante, esse trigo. E aí ele está explicando aqui que realmente é esse o processo de destruição do organismo, entendeu? Porque entra essa taxa gigantesca de proteína dentro do seu sangue, dentro do seu estômago, vai para o seu intestino, vai fazer a digestão. Aí eles não estavam esperando que na hora dessa absorção lá no seu intestino, ele ia danificar as paredes do seu intestino, ele ia dar inflamação, entendeu? Ele ia gerar aquela doença celíaca, entendeu? Que é uma irritação. Então, pessoal, esse trigo, ele já passou aí, eu acho que ele já está na 5ª geração. Tanto é que ele começou lá, né, que é o Acorn, o Emmer e o Triticum. Tem 2 espécies de Triticum, né? Tem o Triticum turgidum e o Triticum aestivum, né, que é a mudança dele. Ele catalogou aqui 5 tipos de variedades, né, que se encaixa dentro desse Triticum aqui. O trigo foi trazido aqui para a América, da Europa, por Cristóvão Colombo. Ele foi deixado lá nos Estados Unidos em 1493, né, por Cristóvão Colombo. Também foi deixado na Espanha, foi deixado no México, entendeu? E daí a disseminação dele por lá. Então, basicamente, ele veio da Europa, né, nesses navios. E aonde que ele colocou aqui? E a evolução dele ocorreu no Novo Mundo. Quem sabe onde que é o Novo Mundo? Estados Unidos da América. Que até no hino brasileiro, não sei se vocês sabem ou têm algum conhecimento a respeito, que o hino brasileiro fala iluminados ao sol, acho que é sol do Novo Mundo. Tem alguma coisa de Novo Mundo no hino brasileiro. Então, vocês já sabem, né? Quem foi que produziu esse hino? Ao sol do Novo Mundo. Um negócio assim, depois vocês pesquisem aí para vocês verem. Então, na realidade, o trigo, esse trigo aqui, ele está tão modificado e está com tanto tipo de linhagens que hoje eles falam que não conseguem já determinar quanto que foi a mudança. Houve já um problema nessa genética aí que ninguém sabe, porque já foi muitas mudanças genéticas. Tanto é que agora o trigo não consegue sobreviver mais sozinho, sem a intervenção humana. Então ele está falando aqui que ele não consegue sobreviver mais na natureza. Imagina o trigo, uma coisa da natureza, e não consegue mais sobreviver na natureza sem usar o adubo certo, sem o defensivo químico certo. Tem que ser o da empresa tal, entendeu? Então é necessário que o homem esteja cuidando com fertilização, com nitratos, com defensivos agrícolas, para o trigo poder se manter na natureza. Se eles tivessem deixado o trigo lá do jeito que ele era, do jeito que o criador criou, tenho certeza que ele tocaria a vida dele de boa lá na natureza.
É a mesma coisa que você pegar um bichinho na natureza, igual eu falei do sagui lá embaixo. Eu pego um saguizinho filhote, domestico ele aqui dentro de casa e tal, dou comidinha pra ele, dou porcariazinha pra ele, eu coloco uma roupinha nele, eu coloco até um casaquinho de frio nele, bababá. Aí o que acontece? Eu pego esse sagui, agora eu vou devolver ele para a natureza. Não preciso dele aqui em casa mais. Ele está dando muito trabalho, esse saguizinho. Agora eu vou deixar ele lá no ambiente da natureza, que ele é da natureza, né? Aí eu coloco ele na natureza e aí depois de 7 dias eu vou lá e encontro ele morto lá. Mas por que que ele não sabe beber água, não sabe comer, não sabe procurar a própria comida e morre? Porque você deu tudo para ele a vida inteira. Aí de repente do nada você deixa ele lá sozinho. Entendeu? Não foi feito assim. O bichinho, o macaquinho foi feito para ficar lá na natureza. Quando você pega ele de lá e coloca em domestica e dá tudo na mão dele, ele não sabe procurar. Entendeu? Então se você levar ele de volta para lá, ele vai morrer. Tem que ter toda uma adaptação. Você levar ele lá, deixar ele lá um dia, depois você vai lá, vai ensinando ele. Aí você tem que ensinar, readaptar o bichinho lá dentro. Agora se você chegar e pôr ele lá, é lógico que ele vai morrer, entendeu? Então por isso que o Criador dos céus e da terra faz tudo perfeito. Então, aqui mais à frente, eles falaram aqui de um programa que é o CIMMYT. Foi aqui que começou o cientista doidão fazer os esquemas aqui, ó, as pesquisas agrícolas. 1943, né? Justamente no meio da guerra, né? Que eu acho que foi 41, 42, 43, né? A guerra mundial. Justamente nesses meios é que eles gostam, entendeu? Onde que tem distração. Onde que você vê futebol, Big Brother, carnaval, você pode ter certeza que enquanto você está se distraindo, alguém está fazendo alguma coisa lá nas suas costas, entendeu? Ou é alguma lei, entendeu? De madrugada, no meio da festa, porque você tá lá no carnaval, pulando o carnaval e vamos ver como é que nós vamos ferrar esses idiotas. Então tá, enquanto eles estão lá, a gente está aqui. Porque depois que eles voltar para trabalhar, nós fica de boa o ano inteiro, entendeu? Então é desse jeito que funciona. Então em meio à guerra, essa agência aqui, essa sigla aqui e tal, começou aqui, ó, eles começaram a fazer melhoramento com trigo, começou a fazer o melhoramento com milho, aqui ó, tá escrito bem aqui, ó. Começou a fazer os melhoramentos aí com soja. E aí, por que não? Por que não fazer com que tá dando muito dinheiro? 8 vezes mais, né? 100 sacas, você vai produzir 800. E aí, produtor, você vai querer ou não? Ah, é claro que eu quero. Entendeu? Então aqui ele começou a fazer essas pesquisas aí. Aí ele colocou aqui, ó, em vez dele colocar aqui financiado, olha o tanto que você vê, né? O tanto que é foda, ó. Ao invés dele colocar financiado por, ele colocou aqui por meio de uma colaboração, entendeu? Colaboração. Então, a Fundação Rockefeller foi um dos que, eu vou falar, financiou a pesquisa. Por quê? Porque sabia que dá dinheiro, entendeu? Junto ao governo mexicano para ajudar o México a atingir autossuficiência agrícola. Não, peraí, o que ele quer com o México? Se ele quer alguma coisa boa, primeiro ele tem que instalar no seu próprio país, deu certo, agora eu passo para os outros. Não fez pesquisa nenhuma com trigo, não fez pesquisa nenhuma com soja, não fez pesquisa nenhuma com milho. E com hoje em dia eu estava vendo uma reportagem que lá na Índia também o algodão lá está todo contaminado. Por quê? Porque as empresas de sementes fizeram a modificação na semente transgênica, né? E mandaram para lá. Aí os agricultores pegou e comprou. E aí o que acontece? Para você plantar lá, você precisa do defensivo Roundup deles, entendeu? E aí o que acontece? Como eles não tinham, as sementes morreram tudo. E aí o que acontece? Eles deixaram de plantar o original. E agora está todo mundo buscando semente original para tentar plantar lá. Porque o algodão lá, uma praga entrou na lavoura e destruiu. Porque a planta só fica lá se tiver com o veneno deles, entendeu?
qualquer outro tipo de praga da natureza, qualquer outro tipo de fungo mata a planta. Então, o que ele queria com o México? A Fundação Rockefeller, muito boazinha, né? Junto com o governo, financiou, ele colocou aqui colaboração, né? Em vez de falar, ele pagou para fazer essa pesquisa e tal, porque tinha alguma coisa em jogo, porque ninguém faz nada de graça para ninguém. Então, só para vocês terem, não sei se vocês sabem, né? A Fundação Rockefeller é uma das famílias mais ricas do planeta. Não é do país, nem nada não. É do planeta. Então, ela pegou, né? Como ela tem muito dinheiro, foi lá, comprou os políticos, né? Porque os políticos, você jogar uma nota de 100 reais na frente do cara, o cara fica... tira a roupa e sai se prostituindo, né? Tá nem com a nação. Pegou, foi lá e foi fazer testes lá no México. Com certeza, por isso é que os milhos do México lá, tava todo mundo revoltado. Porque, tipo assim, agora você tá tendo que comprar semente, porque a semente de lá... semente foi contaminada, entendeu? Os originais foram contaminados, que o povo chama de milho crioulo, milho preto, um milho todo cheio de... que ele é colorido, entendeu? Que era de passar de geração em geração. Agora está contaminado por causa dos transgênicos que entrou lá. E tem um pessoal aqui mais à frente, ele fala aqui dos atributos, né, que esse novo trigo recebeu, né? Que foi através de uma mulher chamada Norman Borlaug, geneticista formada na Universidade de Minnesota, que trabalhava nessa CIMYT, né, CIMYT, que recebeu os créditos por ter desenvolvido o trigo anão, com uma produtividade excepcional, muito elevada, né, que é de 8 vezes e tal, porque o trigo ficou anão, agora as espigas não enverga e tal, e tem melhor produtividade e melhor aproveitamento na hora da colheita, exigindo menos fertilizante. Então quer dizer que ela fez um super trigo, entendeu? Palmas para ela. E olha só, olha para vocês verem. Um cara igual o Laí Ribeiro, que o governo brasileiro deveria pagar para ele, se ele ganhasse $1 milhão por mês, ainda seria pouco, pela contribuição que ele traz na medicina, entendeu? Nas pesquisas, entendeu? Nos estudos, para que possa melhorar a vida e a saúde de todos os brasileiros. O cara não ganha nada. É chacoteado pelas empresas de televisão, entendeu? Igual mesmo o caso aí daquele apresentador que morreu. A rede de televisão tentou denegrir a imagem do cara. Um cara formado, sabe o que fala coisas com propriedades. Não recebe nenhuma medalha de bosta nenhuma do Brasil, entendeu? Que é um cara que está contribuindo assim excepcionalmente para a medicina. Aí vem uma mulher dessa, né? Foi lá que mudou o trigo, que arregaçou o intestino de todas as pessoas, entendeu? Que causa câncer, que causa destruição na tireoide, que causa Parkinson, que causa autismo, que causa Alzheimer, esclerose múltipla, doença de Crohn e uma infinita... Cara, é incontável as doenças que o glúten causa. E a mulher vem aqui e me ganha, olha só para vocês verem. E ela olha só, a realização dessa doutora em criar o trigo híbrido, olha só, ela foi a mãe ou o pai, né, da criação do trigo híbrido, né, com relação à agronomia. Ela recebeu a medalha presidencial da liberdade, a medalha de ouro do Congresso Nacional e o Prêmio Nobel da Paz de 1970. Uma pessoa que não fez estudo nenhum, entendeu? Não fez estudo nenhum para ver o que aquilo ali ia afetar na saúde das pessoas, entendeu? Que só queria lucratividade, que só queria enriquecer o bolso das famílias, dos Rockefeller, entendeu? E do governo, porque o governo está no meio, o governo e a família Rockefeller, entendeu? Só queria encher o bolso de dinheiro das empresas, queriam criar patentes das sementes para que só eles pudessem vender, entendeu? Que destruiu a vida de um monte de pessoa, ganhar stand de prêmio, ainda ganhar o Prêmio Nobel da Paz.
Vê se tem cabimento um trem desse. Vê se pra vocês verem o tanto que os valores estão investidos, né? Graças a Deus que ela morreu. Porque, puta que pariu, velho. Imagina se uma praga dessa tivesse viva aqui, ó. Faleceu em 2009. O jornal Wall Street pronunciou um louvor. Olha só o que eles falaram a respeito dela. Mais do que qualquer outra pessoa, Borlaug mostrou que a natureza não tem como superar a engenhosidade humana no estabelecimento dos verdadeiros limites ao crescimento. Olha só, a frase que o jornal enalteceu ela, entendeu? De uma mulher que está destruindo, ela com esse melhoramento que ela fez, não foi só Brasil, não foi só Estados Unidos, é o mundo inteiro consome o trigo dela, entendeu? Modificado, o trigo vampiro com lobisomem. E aí o que acontece? Um jornal falar aqui que ela mostrou que a natureza nunca vai superar a engenhosidade humana no estabelecimento dos verdadeiros limites ao crescimento. Não quer dizer que o homem ele é sempre o mais, entendeu? O magnífico. O criador que fez esse trigo original é um bosta, entendeu? Não sabe criar nada. Porque se ele soubesse criar, ele já tinha criado modificado, entendeu? Só que a idiota não sabia que, por exemplo, ela ganhou na produtividade no campo. Ela ganhou na colheitadeira, mas ela perdeu na saúde das pessoas e até da família dela, que consumia essa porcaria, entendeu? Então, para você ver as inversões de valores, entendeu? Que a mulher enaltecida ganhou o Prêmio Nobel da Paz, entendeu? Ganhou não sei quantas medalhas por uma porcaria que ela fez. E se a gente quiser voltar para o original hoje, não tem jeito, porque não existe mais o original. Que merda. Grande bosta que ela fez. Então aqui, ó, mais uma vez ele coloca aqui, ó, que essa doutora, né, viveu para ver o seu sonho se tornar realidade. Grande bosta, né? Destruir as vidas das pessoas é um sonho muito bom. Seu trigo anão de elevada produtividade, de fato, ajudou a solucionar a fome mundial. Olha só que mulher desgraçada, do capeta, velho. Tem base. Falar que o trigo solucionou a fome mundial. Você come só trigo? Sua mãe come só trigo? Seu avô come só trigo? Só pão? Então, para solucionar a fome mundial aqui, ela devia falar assim, ó, o planeta parou de comer alimentos e agora nós só comemos trigo, entendeu? Aí sim ela poderia falar, mas falar que ela solucionou a fome mundial com uma porqueira dessa que ela criou, velho, vou te contar. Você está vendo, cara? Tanto que o sistema é foda, entendeu? Existe, igual aquele doutor, esse eu considero, esse é doutor mesmo. O Afonso Vasconcelos falou. Existe doutores e existe doutores, entendeu? Dois que você pensa que parece um, mas não é. Existe aquele doutor que foi lá na faculdade, fez um curso de doutorado, fez uma tese bosta e passou lá pela banca. Porque é o quê? A banca nunca vai eliminar um aluno de um professor, por exemplo. O professor é bom. Aí tem aquele aluno lá que ele está sendo orientado. Os colegas daquele outro professor que está ali não vai desclassificar o aluno por causa do professor. Em respeito ao professor, passa aquelas merda, entendeu? E aí tem o título de doutor. E aí começa a fazer umas bosta dessas aqui. Você entendeu? E existe aquele cara que é o que contribui. Que é aquele que vai lá, estuda, pesquisa, faz testes, entendeu? Fala, não, esse trem aqui não é bom não. Que cria alguma coisa boa para a humanidade. No caso, vamos colocar aqui o Dr. Laí Ribeiro. Entendeu? Que é um cara que estuda, que é um cara que, não, peraí, não vamos tomar esse remédio agora não. Deixa eu ver o que vai dar primeiro, para depois a gente ver o que a gente faz. Entendeu? 10 anos de experiência. Ah, não, remédio deu câncer. Não, aí, tá vendo? Se você tivesse tomado, tinha dado merda. Entendeu? Um cara desse que era para receber, na minha opinião, o Prêmio Nobel da Paz, era para receber, você ir lá no Congresso Nacional e falar bem assim, esse cara aqui trouxe realmente coisas boas para a nossa nação. Esse é um homem que deve ganhar um prêmio. Não.
Aí, tipo assim, pega uma dançarina de funk, leva lá, fala que o funk que ela criou é que é o bonito, que muito bom, levou muitas mulheres para prostituição, levou muita gente no carnaval a pegar doença venérea, entendeu? Levou muitas famílias a ser destruídas, levou muitas mulheres e homens para baile funk para ser morto a tiro, esfaqueado. Essa sim, essa aí pode cantar, ninguém fala nada, juiz permite, as músicas tá aí. Mas se você falar uma coisa boa, mesmo que seja na internet, em favor das próprias pessoas, você é taxado de louco. Hoje em dia, pessoas boas se tornaram loucos e pessoas loucas se tornaram boas, entendeu? Aqui, ó, é o caso dessa mulher, entendeu? Falar que essa mulher fez um trigo anão modificado, que é um mutante, que tem não sei quantos genes lá, que tem não sei quantas porcentagens de glúten, 400% de glúten, entendeu? Que a mulher ajudou a solucionar a fome mundial que, por causa da produtividade em 8 vezes do cultivo do trigo. Tem cabimento um trem desse? Porque ela era 100 sacas, agora é 800 sacas que está colhendo, entendeu? Do trigo. Ela solucionou a fome mundial. Mas ninguém fala aqui que isso aqui foi financiado por quem? Pela Fundação Rockefeller, por esse tal de CIMIT aqui, entendeu? Uma sigla aqui, deve ser de alguma agência, aqui ó, pelo governo do México, pela Fundação Rockefeller, pelos cientistas, entendeu? E por aí vai. Eles, o intuito desde o começo aqui do livro está falando, ó, dinheiro, produtividade, dinheiro, entendeu? Produtividade, não falou hora nenhuma aqui saúde, você viu falando saúde? Porque o intuito desse trigo aqui, na verdade, é dinheiro, não é saúde de ninguém, não é ajudar a fome mundial, bosta nenhuma, entendeu? É só dinheiro, é só lucro. Então, pessoal, aqui na próxima parte aqui do livro está falando o seguinte, né? Cruzamentos perigosos. Podem ver aí, né? O autor foi bem legal nesse título aqui que eu achei, que é o seguinte, ele fala aqui cruzamentos perigosos. Quando a gente tem um cruzamento de alguma coisa que a gente não sabe o resultado, é meio cabuloso. Isso aqui vale para os mosquitos da dengue transgênico que foi soltado aí no Rio de Janeiro. Entendeu? Então eles fizeram um cruzamento lá, dizendo eles que ia dar certo, né? Mas a gente viu que não deu até hoje, está tudo do mesmo jeito, não melhorou nada. E agora esses mosquitos transgênicos estão na natureza. O que eles vão fazer lá na natureza? Quando eles cruzar com um mosquito normal, ou sei lá, qual mutação que vai dar? Entendeu? Então não teve teste nenhum, não, vamos acabar com os mosquitos, então bota eles lá. Da mesma forma aqui, vamos lucrar com o trigo, bota ele lá. Testes, não precisa fazer teste não, isso aí não dá nada não, é cruzamento de planta, não dá nada não. Então, tipo assim, esse é a mente do cientista. Então ele está falando aqui por causa da empolgação, né? Empolgação dos caras de ganhar muito dinheiro e o melhoramento genético da semente. Então eles não tiveram nenhum tipo de critério, entendeu? Não teve nenhuma agência, nada, governo, ninguém falou. Quem que estava lá junto com o governo do México? Fundação Rockefeller, uma grande empresa. Empresa só visa lucro, entendeu? Então, tipo, você acha que ele está preocupado com o que vai acontecer? Está preocupado? Não, está preocupado. Deu 800 saca? Beleza, pode mandar fazer. Entendeu? É esse que é a preocupação dele, lucros. Então, eles falaram aqui que a empolgação, né, das experiências genéticas de melhoramento que foram conduzidas pela CIMMYT, CIMMYT, fizeram mudanças radicais na composição genética do trigo, que hoje a gente já sabe que não existe mais o trigo original, né? Nem eu acho que o milho original, se tiver muito pouco, soja original já era, foi pro saco, entendeu? Aí ele aqui, ó, tá falando que não foi feito testes nem em seres humanos e nem em animal para saber o que ia dar. Não fizeram nenhuma avaliação, entendeu? Vão pelo menos avaliar. Será que, tipo assim, será que isso vai ser legal?
não teve outro grupo, né, para fazer a avaliação. Foi apenas eles, manda criar e pronto. Então aqui o conceito deles era produtividade, entendeu? Através da produtividade pode mandar torar o pau. Então eles ficaram confiantes nessa hibridização, que gerava um produto seguro, dizendo eles, para o consumo humano. Por causa da fome, sempre tem uma desculpa, né? Então ele estava falando aqui por causa da fome mundial. Ele falou que não ia fazer nenhum mal para ninguém. Os produtores também iam lucrar com isso. As incorporadoras de agronomia iam lucrar com isso. Então eles estão falando aqui por causa da fome mundial, a galera de agricultura, eles não fizeram nenhum teste, nem nada. Entendeu? Eles já liberaram direto para o consumo do alimento. Entendeu? Para a produção e consumo do alimento. Eles não tiveram nenhuma preocupação com a segurança do ser humano, entendeu? Eles não colocaram o ser humano na equação. A equação era o seguinte: produção mais lucro igual a muito lucro. Foda-se o homem, entendeu? Então, tipo assim, se depois de muito tempo, igual depois de 60 anos, depois de 50 anos, começasse os estudos e vesse que fazia mal, os caras que tiveram feito lá já haviam morrido. As famílias das pessoas que vendiam o trigo comercializado já estavam milionárias. Então, agora ela tem dinheiro para poder pagar para não dar em nada, entendeu? Então, tipo assim, e quem morreu? Morreu. Quem tá com a doença ficou com a doença, entendeu? Então, a preocupação deles naquele momento era lucro financeiro e produtividade.